Boa noite, irmãos. É um prazer para nós estarmos aqui outra vez. Nós tivemos aquele sustinho ali com meu pai, né? Esses dias. E nós não podemos vir naquele momento. Mas tinha os meus irmãos aí cuidando dele. Todos nós oramos. Nós estávamos com o irmão Robert e com o irmão Alan. E eu me propus no coração de vir e ficar uns dias com ele aqui, assim que estivesse um pouco mais livre por lá. E graças a Deus, nós estamos aqui. Acho que eu vou ficar um pouco de tempo mais. Volto para acompanhar ele, porque ele está em prisão domiciliar por ordem médica, né? E põe prisioneiro difícil de segurar. Hoje ele passou o dia inteiro para cima e para baixo lá com as coisas na chácara. Mas tem que estar por aí, por perto. Eu não vou fazer nenhuma pregação, eu vou apenas talvez contar alguns testemunhos e conversar com vocês. Antes eu gostaria de convidar para ficar de pé, para nós fazermos uma oração. E nós vamos ler em 2 Coríntios 4, até o versículo 1 e o 2. Mas vamos orar primeiro. Nosso Deus, nosso Pai, nós viemos diante do Senhor ao final desse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele ofereceu por nós. Nós cremos que temos passado o dia em Tua presença, diante dos Teus olhos, diante da Tua face. E se isso foi possível, é apenas pelo que o Senhor fez por nós. Nós somos tão agradecidos, o nosso coração ele rejubila quando começamos a pensar no Calvário e como o Senhor trocou de lugar conosco e o Senhor nos proporcionou o que já estava perdido para nós. Nós queremos te dizer que nós te amamos e que o Senhor é a pessoa mais importante que existe nas nossas vidas. Nós te agradecemos por poder estar aqui reunidos como irmãos e irmãs. Quando há pouco meu pai falava sobre um irmão que ansiava por ter um irmão para ter companheirismo, para comer a mesma comida, conversar. Ó Senhor, que o Senhor possa prover, Senhor, encher os nossos corações de gratidão por termos tantos irmãos, tantas irmãs e por termos a Tua companhia. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha agora e que o Senhor abençoe essas poucas palavras que vamos compartilhar com os irmãos, que possa ser de bênção, de edificação. E nós sabemos que nenhum homem pode alimentar a alma de outro homem, mas o Senhor pode nos alimentar e nos saciar a todos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Ali em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, está escrito assim: Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Pode se sentar.
Eu vou falar um pouquinho a respeito de teoria versus manifestação. Teorias versus manifestação. O que é uma teoria? Nós quando nós olhamos um prédio, quando nós olhamos uma construção, nós olhamos para aquele edifício e nós vemos um edifício manifestado, construído, existente, sólido e material. Mas aquele edifício, ele partiu de uma teoria. Ele partiu de um projeto. Ele partiu de um texto. E antes de ele partir ainda daquele projeto, esse edifício, ele partiu de um desejo, de uma vontade. Você teve um desejo de construir a sua casa, Deus te abençoou, você conseguiu comprar o terreno, e aquele desejo se manifestou, começou a se manifestar. Então você foi ali e colocou o projeto da casa, conversou com o engenheiro civil, dá uma olhada nos custos, você montou toda a teoria, você montou todo o projeto necessário para que aquele desejo seu, para que aquela vontade, ela se manifestasse. E isso, irmãos, acontece também, esse é um tipo natural do que acontece também na nossa vida espiritual. Isso representa, naturalmente, o projeto que Deus tem colocado nas nossas vidas. Quando Ele, partindo do conselho de sua vontade, Ele nos elegeu em si mesmo. Então, Ele desenvolveu um grande plano. E nesse grande plano, Ele planejou manifestar a sua família. Ele planejou manifestar a si mesmo e a sua família. E quando Deus, nós vemos ali em Efésios 1, que quando Deus, Ele iniciou esse plano, mesmo antes de Ele iniciar, Ele já nos tinha elegido nele antes da fundação do mundo. Ou seja, nós pré-existimos a própria criação. Ou seja, você existe, não o você que você enxerga no espelho todos os dias, mas o você real, aquele depósito de vida eterna que Deus colocou dentro de você, isso faz parte da vontade de Deus, do desejo de Deus. Ele te projetou e Ele te manifestou. Esses dias estava ouvindo alguém dizer que nós cristãos, que nós temos, quando chegamos no nosso 100% de vida perfeita com Deus, então Deus vem, nos toma e nos leva. Eu não vi o profeta dizer assim. Eu vi o profeta dizer que quando nós cumprimos a escritura que foi falado a nosso respeito, aí sim nós cumprimos o propósito. E quando nós cumprimos esse propósito, a nossa cota de escrituras, então Deus vem e nos leva de volta. Ou seja, quando eu finalizo de manifestar aquilo para o qual Ele me projetou e Ele me fez manifestar, aí então Deus vem e diz: meu filho,
Você terminou a sua jornada. Agora é o momento que eu estou te levando, porque o que você tinha que cumprir de escrituras e a cota de escrituras que tinham que se cumprir na tua vida já foi cumprido. Eu lembro, e talvez alguns de vocês conhecem, de um irmão bem velhinho nosso, que mora ali na ilha de Santa Marta, o irmão Andino. O irmão Andino, eu lembro que uma vez ele contando, ele já velhinho, a esposa dele já tinha partido, e ele perguntando a Deus, ele vive uma vida de relacionamento próximo com Deus, e ele perguntando assim, Jesus, por que eu ainda estou aqui? Por que o Senhor não me leva? A minha esposa já está lá do outro lado, o Senhor já me mostrou uma visão dela. Ele fala de coisas que ele viu, que ele presenciou. E aí uma voz disse para ele assim, você ainda não terminou de cumprir o propósito aqui embaixo. E qual seria o propósito dele? Talvez o testemunho da vida dele para um vizinho, para uma pessoa, para um parente. Ainda alguma coisa está faltando com que se cumpra na vida dele para que ele possa cumprir a cota dele de escrituras. E ele completar a manifestação daquilo que ele foi projetado, destinado, predestinado para fazer. E hoje, irmãos, quando nós olhamos a mensagem, quando nós olhamos para o que nos foi dado, para a mensagem que foi revelada para os nossos corações, nas nossas vidas, muitas vezes nós olhamos para ela como um emaranhado de teorias. Nós olhamos para a mensagem de William Marion Branham como se ela fosse um emaranhado de teorias doutrinárias e ensinamento do que fazer, do que não fazer, e isso, e corta daqui, puxa dali, empurra de lá. E, de fato, a mensagem é assim, e ela é verdadeira, e o que está ali é verdade. E nós encontramos uma dificuldade, muitas vezes, quando encontramos essa dificuldade, é empurrar, fazer com que o Neville, com que o João, com que a Maria, ele tente viver aquela doutrina. Ele tenta dar vida àquela doutrina, àquela teoria, por si mesmo. Mas a mensagem de William Marion Branham, que ele trouxe para nós, ela não é uma mensagem que eu e você tenhamos que vivificar ela. Quem tem que vivificar aquela teoria, aquele emaranhado de doutrinas, e fazer daquilo de teoria para uma manifestação, é Deus. E o que acontece, muitas vezes, é que o diabo, quando ele não te empurra para o mundo, ou ele te puxa para o mundo, ele te empurra para um canto aonde aquele canto não tem canal de acesso intelecto-coração. Ali ele consegue aprisionar o cristão, ele consegue aprisionar a pessoa, e a pessoa ela fica aficionada, ela fica fissurada na parte intelectual e na parte do conhecimento.
E quando o diabo ele consegue bloquear o canal de acesso entre a teoria e a manifestação, espiritualmente falando, entre fazer aquilo produzir vida na tua vida, o próximo passo do diabo é fazer comigo e contigo exatamente aquilo que ele fez com Eva. É mudar uma palavra. É mudar algo no entendimento. E no momento que a pessoa ela concebe a doutrina errada, a mensagem da serpente, aí sabe qual que é o próximo passo de Satanás? É instigar você, de transformar você num ávido leitor da Bíblia e num ávido leitor das mensagens. Por quê? O diabo querendo que eu leia as mensagens? O diabo querendo que eu leia a Bíblia? Se você não sondar o teu coração e penetrar no motivo e no objetivo com o que você está fazendo aquilo, lembra, está no parágrafo 8 da mensagem Inspiração. Você faz com que a arma mais poderosa que Deus deu para o seu povo, que é a sua palavra, perca o seu poder. O profeta, ele disse que se você não tiver um motivo e um objetivo puro, a palavra perde a sua eficácia, ela fica invalidada. E o que o diabo quer? Ele pega e faz com que você comece a ler a Bíblia e as mensagens, não algo saltando do livro para o teu coração, mas aquela visão, aquela doutrina enxertada, aquela palavra vendida a Eva, é ela que te faz ler os quadros fechados. Para quê? Para alimentar uma sede insaciável de conhecimento. E aquilo não traz descanso, porque o intelecto não produz descanso. O que produz descanso, o irmão Brana diz, é a experiência experimentada com Cristo, o autor dessa palavra dentro do coração. Ou seja, quando você se deixar prender no canto da teoria e dar uma suma importância ao conhecimento, você fica preso naquela eterna fome por algo que não vai mais te saciar. Você consegue fazer, eu conseguiria fazer, invalidar o poder, anular o poder da própria palavra saciar o meu coração. Por quê? Porque eu não estou mais lendo daqui para cá. Eu passo a ler daqui com os quadros formados. E nós temos visto, muitas vezes, ao redor da mensagem, uma organização começa assim, organização religiosa. Ela começa de um desejo, ela começa de uma vontade, é colocado os planos e aquilo ali se manifesta de acordo com os planos. Agora Deus, Ele nos entregou a sua teoria, o seu projeto, o seu alicerce, e Ele quer tanto Ele que seja Ele mesmo a desenvolver essa obra, que Ele não quer que eu me preocupe, que você se preocupe com a quantidade de conhecimento que você tem, com a quantidade de conhecimento que você adquiriu. Ele quer saber o quanto dele você abre em você um canal para que ele possa morar. E a maior prova disso é que ele escolheu para ser o nosso mensageiro
um homem que não tinha quarta série. Ele escolheu um homem que ele fala inglês trôpego. Que ele é uma mistura, para vocês terem uma noção do que é ouvir o profeta em inglês, existem momentos em que ele é uma mistura entre o pastor Joel e o falecido pastor Antoninho Machado. Tem uma mensagem, se eu não me engano, é Escolhendo uma Noiva, eu estava ouvindo ela. O profeta, ele fala algo ali, e a multidão desata a dar risada e não para mais. Daí, quando eles se acalmam, ele, complexado, ele fala assim, talvez eu tenha falado algo que vocês acharam engraçado, mas isso aqui é sério. E daí ele repete aquilo, e de novo a multidão ri da cara do nosso profeta. E ele repete pela terceira vez e grita porque aquilo é sério. E eles riem, porque chega a parecer que parece que Deus tá tirando com a cara das pessoas. Esse é o profeta? Esse é o mensageiro? Mas vocês querem, observa o nível e a maneira subliminar com que Deus trabalha em prol das nossas almas. Em Gênesis 1:1, você tem o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Quem escreveu Gênesis? Profeta Moisés. No Evangelho de João, 1:1, começa assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Qual desses dois versículos retrata um período mais antigo? Gênesis 1:1 ou João 1:1? João 1:1. Porque fala de quando aquele verbo, aquele filho, aquela coluna de fogo, aquele homem, coluna de fogo em forma de homem, foi formado a partir daquela massa que era o próprio Deus. O Logos, isso. Agora, quando você vai na mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, o profeta prega, e prega, e prega, e prega. E daí já faz 45 minutos que aquele homenzinho que não tem a quarta série estava pregando. Daí ele faz assim, como que descansando um pouco, e diz assim: bem, agora nós conseguimos chegar em Gênesis 1:1. Aonde é que Deus levou aquele homem? Antes de Moisés, antes de João. Porque lá ele fala e ele mostra o plano que Deus tinha dentro de si mesmo, aquele projeto, aquele atributo, num tempo que aquilo escapou de João. E depois de 45 minutos, aquele homem simples fala assim: bem, agora vamos para aquilo que a gente conhece, que já era conhecido. Daí você vê como Deus, ele trabalha de uma maneira invertida a nossa concepção. Como que você vai, ou eu, ou qualquer pessoa, vai conseguir estabelecer conceitos e preceitos intelectuais e dizer assim: Deus é isso, o quadro é fechado assim? Isso não é. E aquele profeta, o irmão Brana, ele era complexado, porque Deus lhe deu dons que não deu a nenhum outro ser humano. E ele, o ministério dele, ele mesmo chega a dizer que praticamente 60% do tempo em que ele estava acordado, consciente, ele vivia no mundo sobrenatural. Ele vivia no meio de homens e de pessoas que eram
formados, pós-graduados, mestrados, PhDs. E aquilo complexava ele. Tanto que inúmeras mensagens, você vê o profeta falar no início. Desculpa pelo meu pobre inglês, talvez eu não consiga me expressar tão bem quanto o doutor Billy Graham. O que ele estava dizendo? Eu não tenho toda aquela base para colocar toda a teoria e todo o projeto, como o engenheiro faz. E antes de trazer aquele prédio à manifestação, eu identificar o que é ponto, o que é isso, pé direito com isso, com aquilo, eu não tenho isso. Mas eu estava ouvindo a mensagem, o desvelar de Deus, e quando chega no final da mensagem, ele fala assim, aquele mesmo homem que não tem aquela base de educação, ele fala assim, e agora eu invoco ao Deus Todo-Poderoso, o autor desta palavra, para que se aquilo que eu falei for verdade, que ele desça aqui e respalde o que eu falei. Com palavras trôpegas, com palavras simples, a verdade, para escapar de ouvidos, para escapar de intelectualidades, mesmo dentro da mensagem. Porque a mensagem, irmãos, ela não é uma teoria doutrinária, ela é uma manifestação na tua vida, ela é uma manifestação na minha vida. Essa é a mensagem. E aquilo que está ali, escrito em letra preta no papel branco, aquilo dali é morto enquanto não viver em você. E aquilo vive em você quando você come e deixa Deus processar a digestão daquilo na tua vida. Não é você que processa a digestão daquilo que você ouve aqui, é Deus. Senhor, toma aquilo que eu ouvi na igreja, toma aquilo que eu li na mensagem, que eu li na Bíblia, e processa, faz a digestão na minha alma, para que eu possa dar luz, que eu possa ser luz. Esses dias eu estava assistindo um pedaço da Santa Ceia aqui, e eu vi quando meu pai chegou num determinado momento, e ele começou a chorar. Ele começou a chorar, e ele disse assim, Senhor, eu não sei mais o que falar. Quando você chega, eu penso, eu creio, como um pastor, como um pregador, como um pai, a falar tudo que você podia falar. E você vê pessoas descaminhadas, você vê pessoas não dando atenção, você vê as coisas acontecendo de uma maneira em que o fim é notoriamente escuro. Aquele amor de Deus, ele vem e se projeta, e a pessoa, ela chega num limite. Eu não consigo mais, eu não sei mais o que dizer. Aquilo não é só a partir do púlpito, irmãos. Tem vezes que você precisa estar sentado aí e falar assim, Senhor, eu já ouvi isso tantas vezes, e eu não tenho conseguido, isso não tem manifestado na minha vida. Isso não tem se tornado uma realidade dentro de mim, nem na minha vida, nem na minha casa, nem no meu trabalho. Nesse momento é hora de a pessoa gritar por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu ainda estou apanhando e arranhando na doutrina e na teoria.
mas eu dependo da tua capacidade de manifestar em mim o que eu não consigo. E você chega para Deus com incapacidade, e Ele chega para ti com graça. Ele chega para ti com a misericórdia e a graça dele. Aí você se surpreende com o cristão que você começa a ser na tua vida do dia a dia. É fácil. Você vem na igreja, às vezes, a atmosfera e o poder de Deus desce de uma maneira que você é o crente mais forte e você procura o diabo para bater nele. Mas daí você sai lá fora, você sai escorrendo, escondendo de medo. Mas quando aquela vida, quando aquela teoria, quando aquelas letras pretas de um papel branco, aquilo dali se torna vida dentro da tua vida, aí você não consegue mais esconder Jesus Cristo. Porque Ele sai pelos teus poros, Ele sai pela tua boca, Ele sai pela tua maneira de agir. Jesus Cristo, Ele aparece, e Ele vai aparecendo, e aparecendo, e aparecendo. E você começa a se tornar uma Bíblia ambulante. Não porque cita a Bíblia de cor, porque ela vive em você. Uma mensagem ambulante, não porque você conhece o parágrafo X e etc. da mensagem. Daí o nosso profetinha, querido, ele chega e fala assim: eu não posso não conhecer bem a minha Bíblia, doutor, diz o nome de um doutor, mas eu conheço quem escreveu ela. E quando eu preciso saber alguma coisa, ele vem e ele abre para mim e diz: não, meu filho, isso, aquilo e aquilo. Ou seja, quando você vive Jesus na tua vida, quando Ele vive, quando você se deparar com uma dificuldade, com uma necessidade, lembra que Ele é um pai de família. Ele é teu pai e tu é filho. Ele chega para você e ele fala assim: meu filho, coloca a tua mão na minha mão e me deixa te guiar. Olha para os meus rastros e pisa onde o papai pisar. Aonde o papai pisar não é areia movediça. Aonde o papai pisar não é lamaçal. Aonde o papai pisar é caminho seguro. E irmãos, eu não creio que a mensagem ela é só cheia de palavras, e cheia de intelecto, e cheia de coisas para encher a cabeça e fazer as pessoas saírem dali como se tivessem comido uma comida com um nome chique, muito comprido, mas que no prato, na verdade, era uma merreca assim. A mensagem não é isso. Hoje de tarde, aquele pastor que foi batizado lá, em Osório, ele me escreveu e falou assim: irmão Neville, eu não conheço muito bem a religião muçulmana. E eu estou aqui com 4 muçulmanos, eu estou pregando para eles. O que eu faço? O que eu falo? Eu nunca me deparei com uma situação assim. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei daquele rapaz desafiando o Dr. Reed, muçulmano, dizendo assim: o cristianismo é tão cheio de psicologia quanto o islamismo. Mas tem uma coisa que o Jesus de vocês disse, que o nosso Maomé não disse, mas que eu não vi ainda acontecer. O Jesus disse que aqueles que crescem nele, os sinais iam seguir. Então me mostra algum sinal de que este profeta Deus de vocês está vivo até hoje. E aquele Dr. Reed,
intelectual, professor de universidade, foi para a casa do profeta, em Jeffersonville, pedir oração. E o que era o batismo do Espírito Santo? Eu lembrei dessa história e eu falei para ele assim: irmão Fábio, você tem algo na sua vida que é maior do que qualquer doutrina da mensagem que eu tentar te dizer para você ensinar para eles. Você tem dons sobrenaturais de Deus na tua vida. Convida eles para vir num culto e desafia esse Deus que se faz provar no momento do desafio para a cura de uma pessoa, para fazer algo que sobrenaturalmente vai fazer o muçulmano olhar e falar assim: esse Deus é de verdade. E ele falou assim: isso mesmo, irmão, vou levar eles para o monte hoje. Para o monte, que ele costuma ir, depois do culto, eles vão para o monte orar. E agora, para encerrar, pai, quando eu olho aquele filme, O Fundo Clama o Fundo, o profeta ele diz que se o fundo clama, é porque tem um fundo para responder. E que antes que houvesse aquele clamor, a resposta já existia. E que se ele colocou aquele desejo, é porque ele quer que aquilo seja manifestado. Saia da doutrina e da teoria. E nós ali embaixo, irmãos, não pensa que é fácil. Não é fácil. Em nenhum lugar onde você tenha que se colocar para ajudar as pessoas, você enfrenta obstáculos, você enfrenta lutas. Mas aquela fé que te dá um descanso, ela também promove você dia a dia no amor e na confiança em Deus. E para encerrar, eu vou contar apenas alguns testemunhos do que Deus começou a fazer. E eu creio que Ele vai fazer muito mais. Nós tínhamos recebido alguns ataques de algumas pessoas, porque quem não faz, gosta de criticar quem faz. Então, considerando entre pessoas batizadas, desviados que voltaram, as pessoas que já se batizaram na igreja desse irmão, já foram batizados muito mais de 50 pessoas. Vamos contar de fevereiro para cá, estamos em maio. E aí, o que não faz, o ventre que não produz, que é seco, como o da mulher de Davi, aquela que criticou da simplicidade da adoração de Davi, e Deus trancou o ventre dela, critica. A tua resposta e a minha resposta diante do ataque do inimigo é a mesma coisa que nós temos aprendido aqui com o nosso pastor. Baixa a cabeça e trabalha mais para Jesus. Na semana seguinte, era em torno de 10h30 da manhã, e um irmão lá da igreja, ele disse assim: irmão Neville, eu estou com meu tio doente no hospital. E eu gostaria de saber se o irmão pode vir a Tramandaí para orar por ele. E eu falei assim: e o que ele tem, irmão? Ele rompeu os intestinos e ele está na UTI. Já faz tempo que ele está lá. Daí, conversamos um pouco, eu perguntei que horas que é que eles recebem a gente lá. Ele disse: a partir das 2h. A partir das 2h é qualquer horário. Então, quando eu fui para Tramandaí, eu cheguei lá, era 13h30 da tarde. E quando eu cheguei lá, eu contatei ele e ele disse: olha, irmão, é das 2h às 2h30. Agora eles não recebem mais. Aí eu pensei assim: mas Senhor, se o Senhor quer curar essa pessoa, se for a tua vontade, eu vou no hospital da mesma forma.
e de alguma maneira vai acontecer de eu entrar lá dentro. E eu fui, cheguei ali, disse que estava vindo a pedido da família, e eu entrei no hospital, e eles perguntaram de onde, eu falei assim, eu sou da igreja, dos parentes dele, e a gente veio para orar por ele. Deu 5 minutos, e eu estava lá lavando as mãos e higienizando para entrar na UTI. Não era horário de visita. E para mim, eu nunca tinha ido na minha vida no hospital para orar por uma pessoa enferma. Mas eu não estava mais com medo. Eu não tinha medo. Eu não sentia nenhum medo. Porque quando você deixa que a manifestação seja obra de Deus e não sua, você não vai preocupado. Você cumpre a tua parte e ele cumpre a dele. Aí eu cheguei e eu olhei para aquela pessoa, irmãos. Era um senhor de 58 anos, tinha uma plaquinha com a idade. E ele estava ali com o olho aberto, com um tubo enfiado no nariz, com outro no outro, com um grosso de respirar, eu acho, na boca, e mais outra sonda na boca, recém-operado, há pouco saindo do coma induzido, sem poder falar, sem poder se mexer, só com um lençolzinho em cima dele, respirando, fazendo assim, ó. Com o intestino arrebentado dentro, 10 dias na UTI e o médico desenganou ele. Quando eu olhei para ele, eu falei assim, eu não vou orar por ele, assim de seco. Eu vou falar para ele de Jesus. Porque a coisa que Deus quer é salvar a alma, o corpo é secundário. Aí eu consegui pregar para ele em 3 ou 4, menos de 5 minutos. Eu fiz uma pequena pregação sobre o sacrifício, sobre o perdão, sobre Jesus Salvador, sobre a aceitação do perdão, sobre cura divina. Eu não preguei para ele os selos, nem trovões, nem nuvem, nem isso, nem aquilo, nada. Você não prega isso para a pessoa, você prega Jesus para a pessoa. Aí, irmãos, eu perguntei para ele assim, o senhor crê que Deus pode te tirar dessa cama? Ele não conseguia falar, ele só conseguia fazer assim, ó. E daí uma lágrima assim saiu assim pelo olho dele, assim. E daí eu falei assim, e o senhor crê que ele pode, que se eu orar pelo senhor, e ele pode te curar? E ele pode te salvar? E ele balançou de novo a cabeça, assim, bem, quase imperceptivelmente. Aí eu coloquei a mão assim, no ombro dele. E eu falei assim, Senhor Jesus, a minha parte, que está escrito na Escritura para mim fazer, eu fiz. O Senhor diz que é para colocar as mãos sobre os enfermos. E o Senhor não diz nem que é para orar. Mas eu invoco pela fé e peço que o Senhor coloque, eu lembrei daquela oração do profeta, uma gotinha do sangue do Senhor Jesus Cristo entre essa doença e a vida dessa pessoa. E agradeci a Deus, olhei para ele e falei assim, eu creio que Deus vai te curar. Mas sabe quando você fala, nem percebe que fala. E se Deus te curar, e Deus te curando, nós vamos se encontrar lá fora. Aí eu saí, e isso aí era 4 horas da tarde. Às 6 e 7 da tarde, eu recebi uma mensagem do sobrinho dele, falando assim, irmão, ele começou a se alimentar pela sonda. A família dele está feliz, porque eu não encontrei ninguém de familiar lá. E quando foi na noite, naquela quarta-feira, o mesmo irmão disse que ele já estava reagindo. No dia seguinte, ele já estava se movimentando com força no corpo,
porque, claro, o alimento vai entrando pela sonda. E resultado, hoje é quarta-feira, na segunda-feira retrasada, não essa passada, à noite, eu fui visitar ele na casa dele e ele estava comendo sopa. 24 dias de hospital e 10 dias de UTI. Daí você olha assim e fala assim, isso não é teoria. Isso é manifestação. E hoje não é mais um homem ungido. Hoje é um povo ungido. Hoje é eu, é você, é mãe, é pai, é filho, é tio, é avô. É esse poder disponível para todos. Ele e a esposa vão se batizar. Aí agora, antes de vir para cá, no sábado de manhã, eu recebi uma outra mensagem. E um rapaz falou assim, olha, o meu cunhado está com uns abscessos, umas feridas, tipo de tumor nas pernas, o meu padrasto. Tem como o meu irmão vir aqui na minha casa para orar por ele? Foi na sexta-feira passada. Aí nós teríamos um culto de evangelismo em Capão da Canoa, e eu disse para ele assim, na hora me veio um sentimento, eu perguntei, ele é crente evangélico? Ele disse, não. Você tem o DVD, o Fundo Clama o Fundo, aí na sua casa? Eu falei assim, eu acho que eu tenho. Eu falei assim, olha, se não tiver, você vai no culto de evangelismo hoje à noite, em Capão da Canoa, que eu vou te levar para você o DVD para você assistir com ele antes, porque a fé vem pelo ouvir. Aí, irmãos, ele não tinha o DVD, foi no culto, pegou, e no sábado pela manhã, ele disse, que horas que o irmão pode vir aqui? E eu disse, assim que ele terminar de assistir o DVD. A hora que ele terminar de assistir o DVD, eu vou. A 1h eu cheguei na casa dele. O rapaz é um rapaz de 28 anos, a esposa dele é desviada e ele não é crente. Aí ele estava deitado na cama dele, já fazia 5 dias, fazia 2 meses que ele estava com aquilo, 5 dias na cama. E a ferida era tão grande, era tão... Eu não pedi para abrir, né? Meu pai sabe, eu sou meio fraco para essas coisas. Mas eles tinham colocado um dreno dentro, porque estava toda infeccionada, e era bem no meio da canela, assim. E aí eu vi que a família estava ali, tinha a esposa desviada, um dos filhos é desviado, só o mais novo que é cristão, e ele não era crente. Daí eu pedi para eles pegarem umas cadeiras, colocarem ao redor da cama, e ali eu falei de Jesus, do Evangelho, por uns 40 minutos. E quando eu terminei de falar, eu peguei, levantei, eu falei assim, agora eu vou fazer a minha parte. E Deus vai fazer a parte dele. Aí eu coloquei uma mão na testa dele, a outra na mão, e eu fiz uma oração bem pequena também. Não tive nenhuma sensação, não entrou nenhuma luz, não deu trovão, não deu raio. Mas quando foi às 7h da noite, quando foi lá pelas 13h30 da tarde, o menino me escreveu, falou assim, irmão, o dreno caiu. Parece que a ferida jogou ele para fora. Isso aí é o efeito da cura. Daí eu falei assim, irmão, independente do que acontecer, apenas continue crendo, fale para ele. Quando foi às 7h da noite, ele estava de pé, sem dor. E no domingo à noite, no culto, ele foi no culto em Tramandaí, ficou de pé, nós contamos o testemunho, a esposa dele está voltando para a igreja, e ele levantou os braços, aceitou Jesus e quer se batizar. E isso é manifestação. E muitas vezes o que eu sinto no coração é que, sabe o que está faltando para os aleijados levantar das cadeiras de roda? Nós manifestarmos o que nós já estamos comendo há muito tempo.
É nós começar a manifestar aquilo que nós já temos do lado de dentro. Enquanto muitos se preocupam com teoria, com doutrina, vamos deixar Jesus Cristo manifestar a si mesmo em nossas vidas. E a gente, todos nós, vamos manifestar Ele automaticamente, sem medo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.